O Grêmio perdeu, mas Renato gostou do que viu. O treinador deu algumas explicações e uma cutucada em Pavon, que ficou quietinho depois no vestiário. Nós vamos falar sobre o ambiente após o resultado negativo no Rio de Janeiro e o desafio de não se enrolar na parte de baixo da tabela de classificação. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Lembra de passar na KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Esse é o Diário do Grêmio KTO. Vai lá, joga com responsabilidade, só se tiver mais de 18 anos. O cupom A Dupla te dá 20% em cima do primeiro depósito. Eu quero falar com vocês que no Rio de Janeiro o Grêmio foi derrotado pelo placar de 2-1. Nós fizemos uma avaliação crítica sobre a partida, te convido depois do Diário a assistir, mas o fato é que o técnico Renato deu parabéns para o grupo de jogadores no vestiário. Quem confirmou isso foi o próprio Renato na entrevista coletiva. De acordo com ele, o grupo fez por merecer os parabéns. Afinal de contas, lutou, criou oportunidades e poderia ter tido um resultado melhor. Poderia até, no entendimento do Renato, ter vencido o jogo. O Renato gostou da atuação, gostou da postura e não entende as críticas em relação aos 90 minutos assistidos lá no estádio Maracanã. O Renato ele tem batido muito em cima da tecla de que o Grêmio vem superando adversidades. De novo, a pauta principal na entrevista coletiva do técnico foi relacionada à enchente. Tá? Aquilo que o Grêmio viveu no mês de maio, aquilo que nós gaúchos vivemos de uma maneira muito forte aqui no Rio Grande do Sul, naquele mês terrível de maio, o Renato ele tem falado muito, porque ele tem sido muito questionado sobre a imprensa do centro do país, muitos repórteres do Rio de Janeiro repetindo a pergunta, e o Renato tem batido muito em cima da tecla do lado emocional, de que os jogadores estão sem ver a família. O Jeromel, na Zona Mista, inclusive, falou sobre isso, disse que nesse período de praticamente 15, 20 dias que ele já está longe de casa, ele só viu a sua família uma vez, alguns jogadores estão levando os familiares, e o Renato entende que isso gera um ambiente ruim, gera um problema, e que o Grêmio vai conviver com esse problema por muito tempo. Mas, sobre o jogo, ele gostou. O que o Renato não gostou, claramente, teve até um puxão de orelha no vestiário, foi a postura do Pavon. O Pavon foi substituído e acabou reclamando publicamente. E foi visto. Os repórteres que estavam próximos ali do local viram o Pavon primeiro jogando a camisa do Grêmio no chão, jogando o copo d'água no chão e dizendo em voz alta, por que eu? Por que eu? Questionando a substituição do Renato. O Renato nem olhou para a cara do Pavon no gramado, tá? Na entrevista coletiva, o Renato foi questionado sobre isso. O Eduardo Picão perguntou para o Renato o porquê o Pavon estava irritado. E a resposta do Renato, ela foi uma cutucada no Pavon, tá? O Renato disse o seguinte, o Pavon estava irritado porque as melhores chances foram com ele, e ele errou. A frase do Renato é muito clara. Cara, tirei o Pavon, ele teve as oportunidades e ele tá errado, ele tá irritado porque ele teve a responsabilidade de não estarmos vencendo ou de não termos uma vantagem melhor dentro do placar. Foi clara a intenção do Renato ali na entrevista, até pela forma como o Renato falou, até pela forma como o olhar do Renato foi direcionado. A gente conhece muito o Renato, né? Ele faz muito bem o uso da entrevista para mandar os seus recados. E depois tivemos a oportunidade de ouvir o próprio Pavon, personagem desse piti, né, desse movimento mais intempestivo dentro do estádio Maracanã na derrota gremista. E o Pavon, com o freio bem puxado, bem mais calmo, falou o seguinte, não, de fato eu estava irritado comigo, perdi gols, só que não foi o contexto da cena que vimos. Claramente tomou um puxão de orelha, viu que errou, admitiu que errou, vida que segue, faz parte do espetáculo, o Pavon é uma peça importante e continuará sendo titular. Ele que persegue ritmo de jogo e não vem tendo as grandes atuações que o Grêmio imaginava que ele poderia ter na leitura do tricolor, fruto da pausa que houve lá no mês de maio e da lesão que ele acabou sofrendo. Então, um jogador que precisa de tempo, precisa de rodagem. Vamos falar também sobre Walter Kahneman, porque ele tomou o terceiro cartão amarelo a pedido do Renato. No final do jogo, o Renato ele gritava na beira do gramado pro
Kahneman provocar esse cartão, aliás, era odão lá na KTO, tá? Quem jogou se deu bem, era uma odd de 1,60, se eu não me engano, e o Renato tava pedindo o cartão por quê? A explicação do treinador na entrevista é que o Kahneman ele já está muito desgastado, ele vem numa sequência muito forte de partidas e o Grêmio tá olhando o Grenal. Quer ter o Kahneman forte no Clássico Grenal, então ele vai respirar contra o Botafogo. E o Jeromel, o recuperado, volta a ser uma alternativa para o sistema defensivo. Inclusive ele, na entrevista coletiva, confirmou que está bem e está apto para o jogo contra o Botafogo. Para a gente fechar o nosso diário do Grêmio KTO, esse jogo contra o Botafogo é importante. O Grêmio é o mandante, vai ser em Cariacica, é do ladinho do Rio de Janeiro, mas o Grêmio tem que ganhar, porque a tabela está engolindo o Grêmio na parte de baixo. Há uma preocupação clara com o Z4. Neste momento, o Grêmio começa a olhar para a parte de baixo. O Nathan Fernandes, na zona mista, falou sobre a necessidade de cuidar a tabela assim, para lá na frente não ter que se enrolar. E o discurso do garoto é verdadeiro. E o Grêmio como um todo está muito ligado nisso, porque sabe que quando chega lá embaixo, às vezes o imã acaba, atraindo. E aí vira uma grande disputa até o final do campeonato. Então, para não ter problema, é melhor começar a ganhar, para evitar um clássico Grenal daqui a pouco um pouco mais quente do que de fato precisa ser. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.